deputado. Agora o Bom dia a deputado todos, doutor Iglesias na bom dia a plenária. todas. Subo à tribuna para comentar algumas das recentes decisões das universidades maranhenses, principalmente as universidades públicas, que é geralmente por elas que começam esse tipo de atitudes que não correspondem com as bases da ciência. E aí a gente começa a entender por que no Brasil, de 1930 a 2013, a série histórica que nós temos acompanhado, que está publicada inclusive em sites internacionais de relevância de coleta de dados, como a World in Data, que é um dos principais compiladores de dados no planeta Terra, mostra que o QI do brasileiro reduziu quase 10 pontos nesses anos todos aí. Aproximadamente 83 anos, nós estamos perdendo aí mais ou menos 10 pontos de QI nesse período. Ou seja, estamos emburrecendo. E muito disso se dá por conta da forma que o aprendizado tem se dado. E aí a gente tem todo um contexto que, apesar de dizerem que a universidade pública é subfinanciada, e até acredito que seja, tendo em vista que as universidades estão em condições ruins, parte por falta de recursos, parte por falta de gestão, mas a universidade que deveria produzir os dados e trabalhar em cima dos dados científicos, as públicas, são as primeiras a entrar nessa vibe paranoica de encerrar atividades por conta de Covid, suspender a atividade. O UFMA já voltou para a história que passou quase 3 anos de porta fechada com um prejuízo gigantesco para os alunos por conta de Covid. Já foi a primeira. A UEMA até me surpreendeu, porque a UEMA normalmente não entra nisso, mas já foi agora também. Para quem não sabe o que está acontecendo, quem está tentando fazer alarmismo em cima de Covid nesse momento, está tentando aparecer. Porque não tem um paciente internado dentro de hospitais que não sejam pacientes de altíssimo risco. Paciente sem comorbidade, paciente jovem, paciente até mesmo idoso, eles estão tendo internações, mas praticamente não está tendo mortalidade. Essa semana, uma grande emissora nacional, numa subseção no Distrito Federal, se eu não estou enganado, ou em Minas Gerais, o repórter chegou ao cúmulo de dizer que, infelizmente, passou um dia sem ter uma morte por Covid. Hoje não teve nenhuma morte por Covid. Infelizmente. Ou seja, tem segmentos da imprensa que se alimentam dessa venda, dessa catástrofe. Há segmentos da política, e aí a gente tem situações como até André Janones maranhense, que vai para tentar alarmar a população, para tentar ter ali algum tipo de holofote, e lamentavelmente coloca pânico na população quando não há motivo para pânico. E aí a universidade, que é quem deveria chegar e dizer, não, os casos de Covid estão em ascensão, ok, porém não estamos tendo impacto na mortalidade e muito menos na letalidade, porque mortalidade é na população geral e letalidade é em quem tem diagnóstico de Covid. A quantidade de leitos nos hospitais dedicados à Covid é muito pequena. Outro dia soltaram uma fake news dizendo que os leitos do hospital estavam lotados. O hospital tinha 5 leitos, já chegou a ter mais de 100 destinados à Covid. Estava com um paciente internado por Covid. Desativaram várias alas do HCI com razão. Tirar de atender Covid para atender outras doenças. Trazer paciente do Maranhão, que a gente sabe que os municípios não dão conta de fazer o atendimento de média e alta complexidade, tem que trazer. Estão trazendo para o Hospital da Ilha. Ou seja, UFMA, UEMA, que deviam ser as norteadoras do pensamento científico de tranquilizar a população, estão tocando terrorismo. Graças a Deus que o governador não é alarmista e não entrou nessa vibe aí de começar com o negócio de fechar atividade de executivo, de máscara em todo lugar, porque o momento não é para isso. Agora, de fato, esta variante de Covid se transformou numa gripe sazonal. É uma gripe sazonal o que está acontecendo. A população não está em risco. A variante, inclusive, os sintomas são mais leves que da Ômicron, que já tinha sintomas altos, porém alguns sintomas altos que incomodavam bastante. Eu mesmo tive a Ômicron e em via aérea superior me senti bastante mal. Mas do jeito que está extremamente tranquilo o cenário. Não tem nenhum motivo para a universidade suspender a atividade.
esse tipo de doença respiratória nesse momento, elas precisam, inclusive, ter garantida... Tempo adicional, por favor. Elas precisam, inclusive, esse tipo de doença, ter garantida a circulação, para que haja uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho. O que tem que se continuar é solicitar que as pessoas se vacinem, porque é importante a vacinação. Já está na 4ª dose. As pessoas devem procurar, só que a procura da 4ª dose está baixíssima. Por quê? Porque as pessoas já normalizaram. Então, o que nós devemos fazer não é estar plantando terror, universidade plantando terror e fazendo aí professor ficar sem dar aula dentro de casa, porque tem professor que adora. Infelizmente, isso aí, dentro de universidade, a gente sabe. A UFMA, então, o cara estava atendendo no consultório, no escritório dele, está participando de audiência, mas não pode dar aula para os alunos. Aluno fica rodado, estudante fica abandonado. Não sabe como é que vai ser, teleensino, ensino presencial, como é que vai ser a avaliação. Fica essa bagunça. Será que eles não vão cansar? Será que não vão desistir de atrapalhar a formação de quem está na universidade nesse período maldito de pandemia? Nós vamos ficar 2020, 2021, 2022, ano que vem vai ser isso aí de novo. Vai ter gente que vai fazer um curso todinho dentro desse inferno pandêmico, e professor, sem necessidade, suspendendo aula. Cadê o respeito com a formação? Será que só tem um pensamento individual? Não está bom o salário na universidade? Faz que nem eu fiz. Saia, peça para sair. Eu pedi para sair da UFMA. Eu achava pouco meu salário de R$ 3.300 lá, para um doutorado, de um professor com doutorado, e pedi para sair. Fiz as contas para ir para o Bacanga, gastava gasolina e não dava, sair, é coerência. Agora o cara quer ficar pendurado na universidade para bater no peito e dizer que é professor e não quer dar aula, e o aluno que se arrebente, meu amigo, tem muita gente querendo dar aula, precisando. Então não atrapalhe a vida dos alunos, não atrapalhe quem está querendo ter acesso à universidade, não acumule indevidamente cargo ou função, não prevarique prejudicando seus alunos. Chega! Até quando? Toda hora. Aí o surtozinho de Covid. Ah, não, vamos suspender a aula. Aí o cara está indo lá, está no Coco Bambu, ele vai para o Ferreiro Grill lotado, ele vai para a praia no final de semana, ele não está nem aí para a viagem, ele não está nem um pouco preocupado. É diferente de uma resolução da ANAC, que um ambiente de confinamento com muitas pessoas que não se conhecem, que não se tem a origem de onde elas estão, que aí volta a ter o uso de máscara, porque é um confinamento obrigatório, mas em escola, teve Covid, o aluno não vai. O professor teve Covid, fica 5 a 7 dias sem ir, cumpre o isolamento, mas não encerre as atividades. Tem que parar com isso, cara. Que vagabundagem é essa? Todo tempo o aluno prejudicado no final. Olha, eu fui estudante de federal, eu tive 2 greves. O meu primeiro período eu fiz em 1 ano. Por conta dessa coisa de greve, e ninguém está preocupado com o aluno. Quando foi no 10º período, outra greve, 4 meses sem aula. As pessoas interrompem a aula do aluno universitário e não estão nem aí. E, normalmente, todas essas associações têm braço de movimento sindical lá dentro da esquerda, que são os mesmos que falam que são pró-universidade, que são pró-ciência. Cadê os pró-ciência? Cadê os números que justificam você encerrar uma aula? Cadê a mortalidade da Covid? Vamos interromper agora, viver de interromper a aula por gripe? Isso é uma coisa que não dá para aceitar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa recuperar esse gap gigantesco de conhecimento que esses alunos tiveram nos últimos anos. Está na hora de ter somatório de esforço. Professor redobrando carga de esforço para ajudar. Aluno disposto a aprender. Ou a gente acha que sociedade nós vamos vencer esse desafio brutal que tem de vencer esse atraso e retrocesso desse país sentado em casa. Até hoje, quem está aqui está estudando,
Todo dia que surge uma dúvida, vai lá, senta o bumbum na cadeira, vai atrás de uma informação para não subir falando besteira na tribuna. Imagina quem está buscando a formação, quem está ensinando, que vai preparar para uma vivência dificílima de concurso. Os desafios lá fora são grandes e a gente não deve formar alunos fracos. Nós vivemos tempos difíceis, já diz aquela frase, tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. Homens e mulheres fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens e mulheres fracos. Homens e mulheres fracos criam tempos difíceis. Então nós temos que ser fortes todo o tempo, para que os tempos de fato sejam fáceis e a gente consiga ter justiça social, paz social, equilíbrio social, harmonia, geração de renda, emprego e tudo de melhor para a população. Eram essas palavras.